formar pessoas especializadas em gestão pública. E eu tive a oportunidade de estudar lá na FAP em São José, mas eu gostaria de ter feito aqui em Taubaté. E na época não tinha, em 2012, quando nós iniciamos essa trajetória. A administração, ela necessita de cargos políticos técnicos. O cargo político técnico dá condição de uma visão do que é política, porque você tem que ter noção do que é política para trabalhar na política. Trabalhar na política é sacrifício, é doação, é comprometimento. É você não bater a mão no relógio e falar, acabou minha jornada. Não acaba a sua jornada, porque as demandas são infinitas no público. Então não existe um término de jornada na prefeitura. Então essa visão política de que você tem que socorrer, tem que atender o povo, tem que atender as demandas e que não tem um horário fixo, é o primeiro olhar. E a dedicação também do serviço público, se você não tiver amor ao povo e tiver noção do que é cidadania, uma sociedade solidária, fraterna, justa, você jamais vai poder trabalhar na política. Então são noções políticas fundamentais. E a questão técnica é que você pode ter tudo isso, você pode ter esse olhar amplo do que é política, mas se você vai atuar na área da saúde e não tem conhecimento técnico, você vai falhar. Porque vai ser exigido conhecimentos para você complexos e sistêmicos. Então o profissional tem que estar capacitado, altamente capacitado. Nosso objetivo é investir em profissionais que tenham esse perfil político, técnico, essa visão humanista, que seja também competente, tem que ser competente para atuar na gestão pública. Nós queremos aplicar a gestão por competências, porque é uma gestão contemporânea, que avalia o profissional dentro dessa linha de um alto desempenho, também de eficiência, né? Cumprir os princípios norteadores da administração pública, que é o mais recente, é o princípio da eficiência. E além de tudo isso, nós assumimos também um grande compromisso, que nada mais é que todos os gestores já deveriam assumir e muitos violam a lei. A súmula vinculante 13, ela proíbe a contratação de parentes até terceiro grau, proíbe, mas não é isso que vemos em muitos cargos comissionados. Então, nosso compromisso é atuar com esse perfil de competência, esse perfil de político técnico e abominar esse tipo de prática na administração, seja direta ou indireta. Nepotismo, não. Bom, então a gente pode passar para a nossa segunda parte da sabatina e nós vamos começar com a área de educação. Então, vamos lá. A pergunta é: qual a sua proposta em relação à Unital, considerando que ela é uma autarquia municipal e que está sofrendo uma crise devido à crise econômica no país? Como vereadora, eu tive uma forte atuação na universidade. Quando eu fui vice-prefeita, eu pude fazer articulação para trazer o FIES para a universidade, porque era muito complexo. Infelizmente, alguns cursos não estão atingindo a nota do ENAD, então não foram contemplados. Mas eu sou responsável por essa articulação, junto com o vice-reitor Furlan, na época, e junto ao ministro, o então ministro Haddad, que recebeu e que encaminhou. Além disso, eu entrei com uma representação do Ministério Público, exigindo que a Prefeitura Municipal realizasse o repasse de 5% das receitas tributárias do município. O que isso representa? Desde a criação da universidade, em 1974, está previsto na lei esse repasse de receitas tributárias, e nunca foi cumprido. Então, nós exigimos, por meio dessa representação, e o Ministério Público remeteu e falou o seguinte: a senhora não está legitimada para cobrar, porque a universidade tem os procuradores. Então, a universidade nunca cobrou isso da prefeitura. A universidade, ela está sofrendo uma crise, sim. É uma crise também de ter amarras com a prefeitura municipal. Por quê? Por estar atrelado, né, nós temos uma lista tríplice, que o prefeito escolhe desta lista quem será o reitor,
muitas vezes não existe um enfrentamento, que nós defendemos que seja uma eleição direta, que os universitários possam ter o direito de votar e decidir. Por ter essas amarras, o que ocorre? Não existe um enfrentamento, não existe a cobrança da universidade. Nós assumimos no plano de governo realizar um estudo rigoroso, jurídico, para que haja a análise e cumprimento disso. Por quê? Muitas bolsas devem ser repassadas para os taubatianos, porque essas receitas tributárias saem do nosso orçamento. Então, os taubatianos estão deixando de receber esse benefício. E é uma luta, é um entrave que existe, um entrave jurídico. E, além disso, nós queremos que a universidade ela se potencialize, que ela valorize os professores, o que não está ocorrendo. Porque nós temos poucos doutores e os mestres que temos, muitos não querem continuar. Eles querem sair e buscar novos horizontes, novas oportunidades. Perdemos grandes professores aqui para São Paulo. Muitos não querem, mas muitos também são idealistas e fazem por amor e insistem. Nós queremos potencializar a universidade e, como proposta também, nós queremos regularizar a doação da área que não foi regularizada. O prefeito tem que ter essa iniciativa e encaminhar para a Câmara a doação da área para a implantação de um campus universitário para Taubaté. Isso é um projeto que vai realmente dinamizar a universidade, potencializar a universidade e também organizar esse movimento estudantil. Eu fui também líder do movimento estudantil, fui presidente do Diretório Acadêmico do Direito e nós temos deficiências, muitas deficiências. Temos que reorganizar o DCE, que não pode ter alinhamento político direcionado, e tem que tornar todos os diretórios acadêmicos independentes. E eles têm que ter voz. Os diretórios estão, na verdade, indiferentes diante de muitos direitos que podem e poderão ser conquistados. Mas, se não houver essa organização e essa união dos universitários, a universidade não vai crescer. Porque os enfrentamentos estão aí. O primeiro é o repasse. O segundo é a questão da autonomia. E o terceiro, essa organização do movimento estudantil. Porque Harvard tem mais de 20 mil alunos. A Universidade de Taubaté tem mais de 15 mil alunos. Vocês já pararam para pensar a potência que nós representamos para a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte? Nós representamos uma grande potência. É preciso reorganizar as nossas forças. E a nossa proposta de governo contempla tudo isso. Bom, nós vamos fazer mais uma pergunta da área de educação, porque a gente acredita que seja um eixo importante. Bom, o que a última gestão deixou na educação de Taubaté como marca foi o ensino integral. Sabe-se que as escolas estão recebendo os alunos sem estrutura. Não há espaço adequado em algumas escolas. O pessoal é da FUST e já existe um problema sobre o tipo de contrato que foi feito para não colocá-los na folha de pagamento da prefeitura. Como a candidata pretende administrar este problema? Todo o projeto de período integral da prefeitura vem de um programa do governo federal, que se chama Mais Educação. E, infelizmente, não pode ser considerado uma marca do governo, porque essas escolas atuaram sem a garantia de infraestrutura para as crianças. Inclusive, eles estavam com problemas para completar esse número de vagas, porque as crianças não queriam ficar nas escolas. O que nós queremos proporcionar é uma escola digna. Se é período integral, tem que ter atividades culturais, tem que ter esporte, tem que ter realmente atividades que possam potencializar todo um sistema de informação
dessas crianças, dos adolescentes. Nós não podemos, é nocivo um processo, um projeto educacional que deixa as nossas crianças sem ao menos ter um local para que elas possam dormir. Não tinham, na verdade, até aqueles tapetes. As denúncias que chegaram na Câmara Municipal eram gravíssimas. O pior disso tudo, que dentro do sistema, nós recebemos várias denúncias de que não existiam professores suficientes na rede e que monitores e inspetores estavam dando aula, estavam lecionando. Que qualidade de ensino nós temos aqui em Taubaté? Como nós podemos potencializar o taubatiano se nós não investirmos numa educação digna de qualidade e eficiente? Então, o nosso projeto é ampliar o período integral dentro desse programa. São verbas que são repassadas do governo federal, mas de forma adequada, condizente de tudo que é necessário para a criança tenha garantia, para que os adolescentes tenham a garantia que queiram realmente. Porque uma criança, quando fica no período integral, existem justificativas. As mães trabalham, os pais trabalham, e ninguém pode tirar as crianças de lá. Elas precisam de uma atenção maior. É uma questão sistêmica. Eu estou falando não só de uma infraestrutura de escola, eu estou falando de professores altamente capacitados. Pessoas que tenham condições de fazer análise psicológica, técnica, metodológica. Estou falando de uma equipe multidisciplinar. Inclusive a questão da educação especial. Não dá para tratar a educação dessa forma. E também sou contrária à terceirização da educação. Isso não existe. Isso daí é violação da lei, da Constituição Federal. Não podemos permitir. Terceirização de educação, não é pauta no nosso plano de governo. Nós queremos garantir educação de qualidade, porque educação é transformação, humanização e libertação. Se queremos mudar a história e a cultura do povo taubatiano, vai acontecer por meio dessa educação. Bom, o nosso próximo eixo é cultura. Ao se analisar o orçamento da SEDUC, percebe-se que a maior parte dos recursos destina-se à manutenção dos espaços e despesas com pessoal, sobrando um valor muito pequeno para investimentos frente às demandas existentes, como restaurações e programas de fomento. Como a senhora candidata pretende enfrentar essas questões? Nós vamos criar uma rede de articulação com o governo estadual e com o governo federal. Mas antes disso, nós precisamos reorganizar nossas forças aqui em Taubaté. Nós precisamos buscar um diálogo também com a Micra diocesana. A Micra, ela cuida e protege, ela protege e ela consegue organizar um patrimônio existente que não é somente da cidade, que pertence ao povo, à região e ao país. Então, vejamos, se nós queremos investir em cultura, nós temos que mapear todo o nosso patrimônio cultural. Nós temos que mapear essas igrejas que contam parte de ciclos históricos em Taubaté. Então, essas igrejas, como o Monumento do Cristo Redentor, que está fechado e que não dá acesso agora por uma questão de falta de diálogo e organização de segurança, isso nos impede de potencializarmos a cultura do município e o turismo, porque a cultura não pode ser vista distante da questão também turística, do potencial turístico de Taubaté. Então, esse diálogo tem que ser feito. Uma outra questão é a questão de valorização das fontes naturais que temos de riquezas, como a Congada, Folia de Reis, Jongo, Moçambique. Nossas riquezas têm que ser potencializadas, valorizadas. O taubatiano, que é artista, ele está saindo de Taubaté, ele tem garantia de deslocamento, ele tem garantia de alimentação, e esses grupos que são históricos, que têm uma trajetória de 20, 30 anos aqui, eles não têm
a garantia de um recurso nem para apresentação. É pífio o valor que oferece para os nossos artistas. E nem deslocamento e nem alimentação. Então nós inserimos no plano a valorização disso, levar isso para as escolas públicas, entendeu? A nossa cultura local, regional. Nós queremos que a Fego Camargo, eu sou ex-aluna da Fego Camargo, que ela também possa se estender para todas as regiões de Taubaté. Nós queremos uma escola lá na rural, nós queremos na parte central de Taubaté já existe, mas na parte alta e baixa, nessa região, nós queremos levar a Fego Camargo. E nós queremos também criar 4 sistemas móveis para levarmos a nossa cultura para os 4 cantos de Taubaté. Como? Potencializando esses artistas. São cantores, são artistas plásticos, são bailarinos, são pessoas excepcionais que estão escondidas aqui na nossa cidade. Nós temos que valorizar nossos artistas e é levando para as escolas, para os bairros, para as praças que nós vamos potencializar a cultura. Nós também queremos criar um grande centro de convenções aqui em Taubaté para explorarmos a cultura histórica e a cultura também dentro de um período político histórico importantíssimo de Taubaté. E eu quero até referendar o professor Jurandir, foi conselheiro de saúde comigo, pai do vereador Jefferson Campos. Foi feito um trabalho na Câmara Municipal que se chama Caminho do Ouro, e nós queremos recuperar o ciclo, todo esse ciclo que foi feito aqui em Taubaté, o ciclo do ouro, o ciclo do café, e colocar dentro de um contexto histórico, político, cultural. E isso já existe, esse levantamento, e dá para aproveitar esse trabalho de excelência que foi realizado pela Escola Legislativa no comando do professor Jefferson. Tem muitas propostas na cultura, e a maior delas é vencer esse desafio orçamentário, valorizar os nossos artistas, mapear nosso patrimônio histórico-cultural e entrar em contato, né, com a Mitra de forma mais organizada, porque não dá para aceitar essa coisa. A Mitra não quer que o poder público faça ou que tenha acesso, ou que as pessoas tenham acesso. Não dá para aceitar esse tipo de postura do poder público se distanciar no momento de conduzir, assumir a proteção, a preservação do patrimônio. É obrigação do município proteger e preservar o patrimônio. E, além disso, revitalização do Parque Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, porque as pessoas falam, mas não, são 12 museus, 2 particulares e 10 públicos. 12 museus. Quem tem essa capacidade aqui no Vale do Paraíba, como Taubaté? É muito difícil, é muita riqueza cultural. Muito obrigada. Bom, o nosso próximo eixo é meio ambiente e sustentabilidade. Bom, senhora candidata, os programas de compostagem residencial têm se mostrado uma alternativa de baixo custo para a diminuição de resíduos orgânicos. Seu programa de governo considera a possibilidade de um programa municipal de incentivo à compostagem doméstica? Com certeza. Essa questão do lixo é grave. Existe um contrato que foi assinado, foi uma PPP, e foi muito polêmica a discussão aqui na cidade, um contrato para 30 anos, de 2 bilhões, e as pessoas falam, a Câmara deu aval para isso. Não, de forma alguma, foi uma parceria público-privada. E o prefeito foi lá e assinou isso. Então, tudo tem que ser revisto, para que haja um desenvolvimento desse plano de ação. Mas nós, especificamente nessa área, eu quero fazer um destaque especial, porque existe um plano de resíduos sólidos que tem que ser discutido junto à sociedade. E tem que ser respeitado o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade diz o seguinte: o povo tem que ser chamado para discutir quem é o gerador, qual o destino, para onde vai tudo isso. Por quê?
nós temos que organizar a cidade, porque o impacto de tudo que discutimos em meio ambiente é um impacto na saúde pública. E pasmem vocês em relação à maneira como foi organizado o plano de resíduos sólidos do município, por meio de decreto. O prefeito só despachou, assinou. O município, ele deixa de receber investimentos do governo federal por meio do quê? Desse plano que foi realizado sem ampla participação social. Então, o que nós temos que fazer? O primeiro ponto de partida para discutirmos a organização é aprovarmos o plano de resíduos sólidos, respeitando a gestão democrática e participativa. E isso é uma proposta que colocamos e assumimos no plano de governo, porque não dá para discutir lixo, destinos, geradores sem investimento. Isso é algo muito sério na nossa cidade. O destino, a organização, seja doméstica e empresarial, tem que ser discutido com todos os segmentos sociais. Isso se chama plano de resíduos sólidos, não uma simples ação ou iniciativa de forma isolada. Bom, nosso próximo eixo é desenvolvimento econômico. Em Taubaté, mais de 90% dos negócios ativos são micro e pequenas empresas. Também são as micro e pequenas empresas as que mais empregam. Entretanto, observa-se uma tendência das políticas públicas municipais em focar em grandes empresas. Como a senhora candidata avalia a questão e quais suas propostas para o tema? Na proposta de desenvolvimento econômico, a nossa cidade ela sofre um impacto, porque ela direcionou a vocação dela, segundo o maior polo industrial, e direcionou claramente que potencial vocacional são as indústrias. Claro, nós não podemos negar. Na última conferência que tivemos, uma organização no país, de 368 municípios que tem grandes indústrias, Taubaté estava em destaque, de 368. Então, o que nós temos que focar? Ficar atentos a micro e pequenas empresas. De que forma? A nossa proposta é atrair, sim, novas indústrias, potencializar as microempresas e pequenas empresas. De que forma? Criando incentivos fiscais. Nós temos que gerar incentivos fiscais, porque as grandes indústrias multinacionais vêm para cá e elas recebem áreas e elas recebem também uma alíquota menor, reduzida, e uma série de benefícios, inclusive até infraestrutura foi garantida para muitas multinacionais. E a infraestrutura é algo muito caro, caro mesmo. Estou falando de terraplanagem, infraestrutura de iluminação, o que muitos outros municípios não conseguem. Taubaté tem concedido. Mas nós vemos aí, com a crise, com o impacto, nós temos que diversificar a economia. Nós queremos investir nas micro e pequenas empresas, gerando esses incentivos, e também nós queremos apostar em políticas públicas para exportação, porque nós vemos que existe um potencial a ser explorado aqui em Taubaté, em relação à questão de exportação. E é necessário ter esse olhar. O efeito disso é um impacto em todas as prestações de serviços também, porque essas empresas, elas geram outros fornecedores. Então, por isso que esse efeito de desenvolvimento, o impacto é muito bom para a economia taubatiana. E não podemos também deixar de destacar que nós assumimos um compromisso para gerar 20 mil novos empregos em 4 anos, potencializando e diversificando essa rede de desenvolvimento econômico em Taubaté, investindo em cultura e investindo em turismo, que é uma vocação natural do município de Taubaté. Nosso próximo eixo é direitos sociais. Lembrando que esse eixo a gente vai fazer 2 perguntas.
Apesar de o artigo 19 da Constituição Federal declarar que o Estado é laico, temos nos deparado com o crescente número de candidatos a cargos públicos que fazem uso de suas crenças religiosas como bandeiras políticas em todos os partidos e coligações. Como é debatida essa temática dentro de sua coligação político-partidária? Nesse sentido, ainda que a candidata tenha direito à sua crença pessoal, afinal, pela laicidade, todas as pessoas têm direito de escolha de sua crença ou de não ter nenhuma crença, como em seu governo, você garantiria que a expressão religiosa individual dos representantes da sociedade não seja imposta sobre a população que é composta de pessoas com variadas crenças ou mesmo pessoas sem crença alguma? Então, acho que vou só falar para você de novo os pontos da pergunta, senão, né, como é que você percebe, como é que a sua coligação político-partidária percebe essa questão, né, e como você pretende, como é que você pretende lidar com essa questão de abarcar as diferentes crenças religiosas e respeitá-las? No preâmbulo da Constituição Federal, prevê que todos os cidadãos são livres sobre a proteção de Deus. Essa fala, na verdade, do legislador, ele quis dizer o quê? Há uma força espiritual de apoio, mas não como uma fala que tem força normativa. Mas nós temos isso, né? Na Câmara você vê um crucifixo, você tem a Bíblia, porque existe a religiosidade, sim, o Estado é laico. E o artigo 5º da Constituição deixa bem claro, não pode haver preconceito de raça, cor, sexo, religião. Isso é crime. O preconceito de qualquer cidadão, a sua religião, é direito do cidadão. É crime, é considerado crime qualquer discriminação e preconceito. Não podemos, a coligação, seja essa coligação ou qualquer outra coligação, jamais poderá discriminar ou tomar qualquer outro tipo de postura em relação à sua religiosidade. Eu sou cristã, eu tenho os valores, eu nunca escondi isso lá na Câmara, inclusive nós temos que ter princípios, cada um tem princípios aqui, e você pode, claro, defender o Estado que é laico, respeitando a todos, e você não precisa abrir mão disso. Eu acho que isso é uma hipocrisia, o político chegar e falar assim, ai nossa, eu nem vou falar que eu louvo a Deus, que eu amo a Deus, porque o Estado é laico, e vão achar isso ruim. Não, eu sou cristã, creio em Deus, acredito que esse projeto é um projeto divino, sobrenatural, porque ter idealismo e lutar pelo bem das pessoas, com amor ao próximo, né? Jesus que só, quem é cristão e sabe que Jesus só pregou o amor e morreu crucificado, entende o que as pessoas têm de desafios pela frente, né? Nem metade daquilo a gente passou. Mas isso é uma questão minha, que eu estou compartilhando com vocês. E eu tenho muito, assim, prazer em compartilhar. Porque quem tem a religião e ama a religião não tem que esconder. No nosso governo não vai ser escondido. Muito pelo contrário, tem que ser valorizado. Inclusive, nós falamos muito da cultura afrodescendente. Porque os afrodescendentes, eles foram sufocados, eles foram aprisionados dentro do medo de não poder expor, de não poder falar o que sentiam. Inclusive, nós temos marcos aqui no município de Taubaté dessa perseguição de negros que não podiam entrar em igrejas, construíram as igrejas, não podiam pisar nas igrejas. E muito preconceito. A gente tem que superar essa cultura aqui em Taubaté também de muito preconceito. Ah, porque fulano, olha, aquela religião. Não tem que discutir religião. Gente, não tem que discutir religião. Isso faz parte da dignidade da pessoa humana. E o nosso governo vai respeitar, valorizar todos os cidadãos que creem no seu Deus. Cada um tem o seu Deus e vai ser respeitado. Muito
tratamento para HIV/AIDS, os tratamentos para HIV/AIDS melhoraram e se tornaram mais acessíveis ao longo dos últimos 30 anos. Porém, a epidemia continua crescente entre alguns setores sociais, como adolescentes em início da atividade sexual, população LGBT, pessoas em situação de rua e usuários de substâncias psicoativas. Em comum, esses setores da sociedade apresentam dificuldade de acesso a serviços de saúde por falta de respeito à autonomia, discriminação, estigma e exclusão social. O serviço oferecido no município de Taubaté para enfrentar essa situação é escasso e as ações desenvolvidas são deliberadas sem a participação da sociedade civil e desenvolvidas de forma pouco claras. Que propostas de governo você apresenta para lidar com esse cenário? Nós queremos implementar programas de conscientização na rede municipal de saúde que possa proteger, são medidas protetivas, porque nós tivemos aí até um enfrentamento, porque o terceiro setor é que mais atuou no campo da prevenção, organizando campanhas de conscientização, e o governo federal incentiva, apoia os municípios. Nós não vimos o poder público municipal agindo nessa política pública. Nós queremos, sim, desenvolver um programa sério e cobrir também benefícios, porque eles têm dificuldades com relação à questão não só de saúde, de discriminação, muito também, mas a questão da própria alimentação. Eles precisam ter essa garantia. Eu lutei por isso, eu encaminhei documentos, cobrei, eles tinham um cartão alimentação e foi retirado esse benefício deles. Então nós queremos conceder benefícios dentro dessas medidas protetivas sociais que o município tem a obrigação de assumir esse compromisso. Nosso próximo eixo é esporte. Como incentivar e apoiar as práticas privadas que já existem na cidade, que geram bons talentos para as equipes que representam o município em competições como Jogos do Interior, como por exemplo no judô de Taubaté? Taubaté, ela é rica de atletas famosos em diversos esportes, mas muito por incentivos familiares, muitos também por incentivos de amigos, as pessoas se organizam. Eles organizam eventos entre pessoas que acreditam no projeto desse atleta. Mas o poder público não tem investido nos atletas taubatianos. Muito pelo contrário. Tem dado oportunidade para outros atletas e investido também alto. Um investimento alto, estou falando de deslocamento, de potencialização do esporte profissional. Mas nós queremos semear. E para semear, para você gerar atletas do futuro em Taubaté, você precisa garantir infraestrutura. E já começa onde? Nos bairros da cidade. Nós somos recordistas em quadras, mas nem todas, ou praticamente a maioria, não tem a infraestrutura. Você quer jogar vôlei? Não tem um poste, você não tem a bola, você não tem um local apropriado, com todas as linhas e regras, você não tem um equipamento. Mas não é só colocar as crianças, você dá bola, colar um cesto de basquete, não é só isso. Você tem que ter um profissional de educação física para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Então nós assumimos um compromisso em relação à revitalização das quadras do município, reestruturar essas quadras. Eu pratiquei muito esporte, eu sempre morei em bairro periférico da cidade, eu participava de projetos nas quadras próximos da minha casa e a gente tinha a oportunidade de jogar vôlei, mas tinha o material, tinha um responsável que cuidava do patrimônio para você, tinha à disposição. Hoje não, hoje você não tem. Então existe um domínio da criminalidade daquele local. Primeiro a gente tem que recuperar as quadras da cidade, recuperar essas quadras públicas, garantir esse material para a prática poliesportiva. Quer jogar vôlei? Vai ter material de vôlei. Vai jogar basquete? É material de basquete. Nós precisamos também garantir investimento para a formação, criando esse centro de formação dos atletas taubatianos.
Mas não adianta investir só em um gênero, tem que ser masculino e feminino, para não ter aquela coisa, olha, futsal só para homem, né? E, mas o vôlei só para homem. Não, tem que investir. Investiu no vôlei masculino e investe no vôlei feminino. E vamos apostar nessas lideranças que nós temos aqui. Além de toda essa reorganização, nós temos que valorizar o profissional de educação física. E reorganizar também aquelas academias ao ar livre. Porque existe uma orientação jurídica que para você, em cada academia ao ar livre que você instala, você tem que ter um profissional. Porque crianças se machucam, aqueles equipamentos não são disponíveis para todas as idades. Você tem que ter muita responsabilidade quando você implanta esse sistema. Então, um parque infantil, uma academia ao ar livre, já tem ali determinada faixa etária para utilização. É preciso valorizar esses profissionais, potencializar e garantir que eles estejam acompanhando essa desenvoltura desses futuros atletas tabatianos. Nosso próximo eixo é saúde. O último governo apresenta como ganho de gestão ter conquistado a implementação de psicólogos e psicólogas em todas as unidades básicas de saúde. Porém, é sabido que esses profissionais não são concursados, fazem carga horária extremamente reduzida e a alta rotatividade. Como consequência, perdem a possibilidade de construção de relação com o restante da equipe de trabalho e criação de vínculo com a comunidade, conforme preconizado pelo SUS. Que medidas, caso eleita, você pretende adotar para implementar políticas de saúde que respeitem a dignidade de usuários e trabalhadores e trabalhadoras de saúde no geral e do profissional e da profissional de psicologia em específico? Eu sou responsável pelo decreto legislativo que institui o Dia do Psicólogo. Essa profissão ela é de extrema relevância no nosso município. Porque as pessoas elas têm uma tendência a sempre buscar o tratamento. O investimento é alto em tratamento. Tem a questão dos medicamentos, o impacto na rede, o impacto previdenciário, o impacto disso no desenvolvimento econômico das empresas. Então, buscar uma sociedade saudável é pensar nessa saúde e qualidade de vida. E saúde e qualidade de vida, ela está associada, sim, a uma sanidade mental, e de concurso público, a equipe multidisciplinar. Existe todo um roteiro a ser seguido na rede municipal de saúde. Não é simplesmente o psicólogo estar à disposição. Tem que haver também uma orientação para que você chegue a esse profissional. Então, o que nós vemos hoje no PAM municipal é um clínico geral atendendo todas as doenças que existem. Ele, ao mesmo tempo que é um clínico geral, atende a parte de pediatria, de cardiologia, de ginecologia. Então, isso é humanamente impossível de ser realizado. O profissional de psicologia, ele tem que atuar juntamente com uma equipe multidisciplinar. Porque o nosso problema de saúde no município, ele tem que ter uma origem. O impacto está no pronto-socorro. Nós queremos construir um hospital municipal. Enquanto não construímos o hospital municipal, nós temos que cuidar da saúde básica. E cuidar da saúde básica não é só falar de saúde aqui com vocês. E esse problema em relação à prevenção e a aposta nesse profissional de psicologia. Nós precisamos investir numa sociedade saudável, investir na habitação, na segurança, investir no esporte, lazer, cultura, que é o direito que está previsto no rol de direitos sociais. Isso sim daria garantia para que esse profissional trabalhasse de forma digna e também sendo valorizado. Mas os PAMs têm que se organizar dessa forma, com especialistas, gerando também dados mais científicos para a gente desenvolver o quê? Ações de medicina holística. Nós estamos apostando no nosso plano de governo
na medicina holística e na medicina alternativa. Nós queremos trabalhar essa parte de psicologia, acupuntura e tudo que pudermos para descobrir a origem, a prevenção, trabalharmos na prevenção e utilizarmos sim o tratamento, por meio dessa reestrutura na rede, por meio da construção do hospital municipal. Nosso próximo eixo é planejamento urbano. Visto que Taubaté, uma cidade emergente que tem crescido em direção à zona rural com bairros majoritariamente residenciais e que possui sua maior concentração de comércios na região central, tendo também se engajado em um processo de verticalização desses núcleos centrais, como a região da Praça da CTI, quais serão os seus planos para incluir no crescimento da cidade espaços que possibilitem estreitar a relação dos cidadãos com espaços públicos de convivência e impedir a falta de segurança nos bairros majoritariamente residenciais? Essa pergunta é complexa, né? Ela fala de planejamento urbano. Então, nós estamos falando aqui do planejamento urbano que trata toda essa questão que eu falei para vocês. Nós estamos falando da dignidade da pessoa humana, da saúde e qualidade de vida. Como que o taubatiano vai ter saúde e qualidade de vida sem que exista essa organização? Como é que nasce a organização urbana em um município? Por meio do plano diretor. Plano diretor do município, você faz uma projeção de desenvolvimento urbano para os próximos 10 anos. O nosso município tem um plano diretor suspenso pelo Ministério Público. Nós temos que retomar a discussão do plano diretor do município, porque também foi violada a gestão participativa e democrática, ouvindo os cidadãos. É preciso ouvir os cidadãos para discutir políticas públicas. O que é isso? São ações governamentais prioritárias. Mas nós precisamos sim garantir segurança. Como? Garantindo um trânsito seguro, com mobilidade urbana. Mas a mobilidade urbana não pode esquecer de acessibilidade, porque foi tocado muitas vezes que as pessoas com deficiência elas são invisíveis aos olhos do poder público. Isso não pode ocorrer. Nós temos planos para a parte de planejamento urbano que envolve a questão de mobilidade urbana. Taubaté está sofrendo um trânsito caótico, né? Mais de 200 mil carros em ruas estreitas, mas o tempo todo os governantes falam as ruas são estreitas porque a cidade histórica tem que se criar um anel viário, tem que se criar meios alternativos de transporte, criando essas vias que realmente possam garantir fluidez. De que forma? Você tem 2 projetos para serem estudados aqui em Taubaté, na questão de mobilidade urbana, que são ônibus de trânsito rápido e veículos sobre trilho. Só que são investimentos de milhões, tem que ser feito juntamente com o governo federal, tem que ser articulado com o governo estadual. Mas é possível? Tem que ser possível. Nós colocamos como meta no nosso plano de governo, porque Taubaté não tem mais condições. É estresse, né? Causa, além do estresse que impacta a saúde do taubatiano, causa insegurança. Você não sabe se você vai voltar vivo para sua casa quando você sai num trânsito caótico. Aí a questão de serviços urbanos também, a organização da cidade, iluminação pública, a cidade está escura, as vias estão esburacadas. A cidade precisa de uma reorganização nesse planejamento das galerias de águas pluviais. Tem inúmeras famílias que sofrem aqui com enchentes e bairros nobres da cidade. Inúmeros bairros de Taubaté sofrem com o impacto. Por quê? São obras caras, são obras estruturantes e são obras necessárias. Tem que haver realmente um empenho disso, porque Taubaté não pode viver isolada. Tem que ser articulada junto ao governo do estado, governo federal, e eu tive ricas experiências como vice-prefeita. Eu pude fazer articulações com os ministérios, inclusive na época se discutia a remoção dos trilhos. Hoje não, as pessoas estão discutindo a manutenção dos trilhos
para que haja aproveitamento desse veículo leve sobre trilhos. Olha como as coisas mudam, mas tem que ser feito. Para garantir segurança também, não podemos deixar de destacar a importância do plano. Nós utilizamos uma integração junto com o plano que foi apresentado, do Plano de Segurança Pública do 5º Batalhão. Foi apresentado para nós de forma espetacular a recuperação do tecido social de Taubaté. Esses equipamentos públicos funcionando bem, quadras revitalizadas, iluminação, reestruturação das vias, denominação das ruas, porque você não tem placas indicativas, você tenta procurar endereços e você fica horas. Então essa reorganização é importante. E esse mapeamento de todos os equipamentos que temos é fundamental o planejamento urbano. Mas precisamos aprovar o plano diretor. O plano de mobilidade urbana não foi apresentado e também nós temos que aprová-lo. E mais essa questão que eu falei para vocês do meio ambiente, plano de resíduos sólidos. Legal. Bom, nosso último eixo é de desenvolvimento rural. Vamos lá. Além da distribuição de terras, os assentamentos da reforma agrária dão condições de moradia e de produção familiar e garantem a segurança alimentar da população de zonas rurais e urbanas que até então se encontravam sob risco alimentar e social. Além disso, a produção agrícola dos assentamentos beneficia a população dos municípios com o fornecimento de alimentos frescos e de qualidade e movimenta a economia local, gerando receitas à prefeitura. Entretanto, a situação de insegurança das famílias assentadas pode se agravar pela falta de infraestrutura básica, como estradas adequadas para acesso, distribuição de água e energia elétrica nos lotes, que além de melhorar o bem-estar familiar, são necessárias para as atividades produtivas. Tais estruturas não dependem somente do INCRA, mas de convênios com as prefeituras, via SICONV, como é o caso das escolas, estradas, saúde, energia elétrica e água. Os dois assentamentos de reforma agrária localizados em Taubaté têm limitações produtivas impostas pelas más condições das estradas, em especial o assentamento Luiz Carlos Prestes. Após 10 anos da criação do assentamento, a estrada que leva aos lotes de produção está sendo aberta somente agora. Dadas as condições de relevo e solo, após 2 dias de chuva em agosto deste ano, é impossível transitar nessa estrada, mesmo com veículos que possuíssem tração nas 4 rodas. Diante dessa situação concreta, como seu governo vai operacionalizar a abertura e manutenção constante das estradas dentro dos assentamentos de reforma agrária de Taubaté, bem como em outras localidades relevantes para a produção agrícola familiar? Em quais estações do ano a manutenção das estradas deve ser feita com maior frequência na zona rural? Recentemente, nós tivemos um trabalho intenso na área rural de Taubaté. Nós fomos conversar com a população. E falta tudo praticamente de infraestrutura. Taubaté cresceu. Taubaté é menina dos olhos do Vale do Paraíba. Mas ela cresceu de forma desorganizada, sem planejamento. Então, imagine que na área rural não existe saneamento. Não existem postes de iluminação, muitas vezes eles pagam a taxa de iluminação, não tem os postes. Eu estou falando de saneamento básico, estou falando de rede de esgoto. Então, é grave a situação, é necessário, inclusive nós temos inúmeros loteamentos irregulares em Taubaté. E nós precisamos reorganizar esses loteamentos. Recentemente foi aprovada uma expansão urbana na Câmara, a expansão urbana sul. Estava previsto a reorganização desses bairros. E os documentos eu votei contrário a esse projeto, porque vieram sem os impactos ambientais, sem os impactos de vizinhança, sem a garantia de infraestrutura. Então, nós temos aí um desafio, assumimos um compromisso com essa reorganização urbana, de verificar todos os loteamentos irregulares, especificamente a questão
que está em pauta é a geração de emprego e renda para essas famílias. Nós assumimos implantar a segurança alimentar no município, incentivando a agricultura familiar. Inclusive, seu Jurandir, se eu não me engano, seu filho que é responsável pela organização do Conselho de Segurança Alimentar no município de Taubaté. Foi iniciativa do governo e ele que foi o articulador. Isso há anos que não funciona em Taubaté. Então, existem as terras, existem as áreas importantes que já estão demarcadas pelo INCRA, ocupadas, tem as pessoas que estão responsáveis pela produção. O que tem que haver agora é a garantia. E o governo também cobra as garantias em relação à produção. Mas nós podemos incentivar mais por meio das cooperativas, organização de cooperativas para o fornecimento também da alimentação escolar, que pode nascer por meio dos assentamentos também, dessa produção dos assentamentos. E é bom deixar claro, eu acompanhei algumas ocupações diárias. É diferente invasão de ocupação. Então são pessoas que entram em terras demarcadas pelo INCRA e que são improdutivas, né? São áreas imensas que se renovam com a ocupação e com a destinação desse fim, porque toda terra tem que ter uma função social. Então essas famílias têm que ser, para elas, garantida pelo poder público a infraestrutura adequada dessas estradas. Muitas estradas têm que ser realizado com estudo, a duplicação dessas estradas, porque se só passa com um carro. Tem muitas áreas rurais aqui de Taubaté, as pessoas falam, você não tem transporte coletivo, mas nem o transporte complementar passa nas estradas. Não tem asfaltamento mesmo, falta infraestrutura. Isso é falta de organização, controle e fiscalização. Então nós vamos assumir um compromisso com essas famílias, incentivando e potencializando a agricultura familiar, que é fonte rica, geração de emprego e renda. Obrigada, Cristina. A gente está aqui com um debate paralelo, porque a gente ainda tem um tempinho dessa primeira parte, a gente tinha destinado 1h30. Então a gente tem alguns eixos que receberam mais perguntas do que outros. Eu vou então escolher mais 2 eixos para a gente poder fazer mais 2 perguntas. Pode ser? Você topa? Pode. Então tá bom. Tudo bem para vocês também? Então beleza, vamos lá. Como a gente mesmo que separou as perguntas aqui, a gente viu que tinha bastante pergunta de planejamento urbano, cultura e educação. A gente já fez sobre educação, então eu acredito que dá para a gente fazer mais uma de cultura e mais uma de planejamento urbano. Ok? Então, começando com cultura. Vamos lá. É parecida porque foram vários grupos que fizeram, mas ela era diferente. Olha lá. Ao se analisar o orçamento da CEPUC, percebe-se que o maior volume de recursos destina-se à realização de eventos, sejam eles no calendário oficial ou não. Muitos são solicitações de munícipes e dos próprios vereadores. Ao mesmo tempo, observa-se a inclusão de diversas datas no calendário oficial do município pelos vereadores. Isso nos dá indicações de que o mecanismo, a realização de eventos, é utilizado de maneira inapropriada. Como a senhora candidata analisa essa questão? Há alguma proposição para dar transparência a esse tema? Em relação à organização dessas datas comemorativas, existem estudos prévios. Nenhuma lei é aprovada, nenhum decreto é aprovado sem uma justificativa. Então, existe também, quando você entra com um projeto de lei, na Câmara Municipal de Taubaté, você é vereador, e apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei,
ele passa por 3 comissões: comissão de justiça, comissão de orçamento e uma comissão específica. Então, existem inúmeras justificativas, existe também, muitas vezes, solicitado pelos vereadores um parecer jurídico acerca do projeto. E esse projeto é discutido por 19 vereadores. Então, cada um dos vereadores tem a responsabilidade de avaliar rigorosamente a data que é proposta. Inclusive, eu até apresentei como projeto na Câmara um decreto legislativo para instituir o Dia da Consciência Negra no município de Taubaté. Mas como já tinham, dentro do calendário, ultrapassado todas as possibilidades, o projeto ainda está na Câmara para discussão. Eu fiz questão, né, de mantê-lo para discutirmos a importância, porque vários municípios do nosso país instituiu, e Taubaté comemora vários santos padroeiros, tal. E eu apresentei por causa dessa valorização da cultura afrodescendente. E é uma justificativa. Mas existe também delimitações legais para que seja decretado isso. Então, não é esporádico, não é simples o processo é rigoroso, é jurídico, é complexo e tem uma fundamentação e justificativa acerca do quê? Da regionalidade do processo. Não adianta falar, eu quero instituir o Dia da Santa. Não, a Santa é padroeira, está relacionada, tem algo com a história de Taubaté. Então, inclusive até endereço, que as pessoas falam, vereador, ele tem perfumaria, né? Geralmente a linguagem é, ele está fazendo perfumaria, ele está apresentando um nome de rua. Mas isso é prerrogativa do vereador. Apresentar nome de rua, definir essas datas comemorativas do calendário é prerrogativa do vereador. E ele que representa o povo, ele tem que dar voz para o povo. É o povo que fala a respeito disso. E ele só vai levar as demandas do povo, a necessidade do povo. E falar de endereço também parece simples, né? Eu vou apresentar projeto para dar um nome na rua. Mas ter um endereço é ter dignidade. É chegar no correio, é ter direito de receber uma correspondência. É sério. Quando a gente começa a trabalhar no poder legislativo, a gente tem a dimensão da importância daquilo para a sociedade. Tá bom? Legal. Nossa próxima pergunta vai ser sobre planejamento urbano. Em relação às diversas mudanças feitas no trânsito ao longo da última gestão, algumas trouxeram benefícios, outras só mais problemas e muitas apenas transferiram o problema de um lugar para o outro. Como a próxima gestão encara tais mudanças, o que você pretende fazer para melhorar e organizar o trânsito de forma que não prejudique os fluxos viários? Eu sou uma das vereadoras que mais brigou acerca da mobilidade urbana em Taubaté. Eu entrei com uma representação no Ministério Público também, quando ocorreram as 5 operações viárias nas avenidas que geraram um impacto negativo na população de Taubaté. Porque impediram acessos, faliram empresas. Tem um empresário que está adoecido na cidade, ele fechou uma empresa na Avenida Independência, perdeu 29 funcionários. E ele não se conforma até hoje, briga, está na justiça. Nós realizamos 2 audiências públicas, cobrando a realização das audiências públicas. Nenhuma alteração viária pode ser realizada no município sem que haja a convocação da população dos segmentos sociais responsáveis. E isso foi realizado em Taubaté. Foi realizado, foi atropelado, violaram leis. Novamente eu reforço, violar o Estatuto da Cidade. E o pior, Taubaté não tem um plano de mobilidade urbana. Taubaté deveria apresentar esse projeto, a iniciativa do Executivo, tinha que ter apresentado esse projeto em 2015, não foi apresentado o projeto,
E sem a apresentação desse projeto, não poderia ter sido realizada as alterações viárias. Por quê? Esse projeto de mobilidade urbana, ele está atrelado ao plano diretor do município. Lembra que eu falei para vocês que prevê o desenvolvimento econômico, social, urbano do município, sustentável, inclusive, que está suspenso? Além de estar suspenso, não tinha um plano de mobilidade urbana para realizarem todas as alterações viárias que foram realizadas. Então, além da representação, convoquei a secretária, recentemente convoquei a secretária novamente, ela não apareceu na audiência e relatou que estava com problemas de saúde e pactou também em Campos Elíseos, o comércio local dos Campos Elíseos. O bairro está sofrendo com acidentes, com a falta de organização. Também sou autora da CPI dos radares no município, porque nós temos aí o comando da empresa, são 3 empresas, consórcio Taubaté Vias, o comando de uma dessas empresas, a Líder, tem como sócio um dos representantes da Talentec, uma empresa que opera com a Engebras, que está impedida de operar o sistema de radares na verdade no país, porque essa ação criminal é do Sul. Então, veio parar aqui em Taubaté. Questionei, tem uma CPI aberta, eu sou autora dessa CPI. Não queremos fábricas de multas em Taubaté. Nós vamos rever esse sistema de radares, não queremos alterações viárias, nós vamos repensar o impacto que isso causou para o município, a questão da Avenida Independência, retomar a mão dupla é realmente algo a ser discutido no nosso plano de governo. O sistema cicloviário de alto risco em nossa cidade. Sistema cicloviário não se faz com um olhinho de gato. Você tem que garantir as barras de segurança para os ciclistas. Muitos estão morrendo, muitos estão sofrendo acidentes. Eu estou falando, é necessário evitar acidentes para não causar mortes no trânsito, porque isso gera um impacto irreversível e é o que não queremos. Pensar em sustentabilidade não é só abrir uma ciclovia, é pensar no sistema cicloviário. A cidade tem que ser planejada. Nós vamos rever todas as alterações, porque não respeitaram a voz, a participação e o direito do povo taubatiano. Muito obrigada, candidata. Nós gostaríamos então agora de abrir a possibilidade de perguntas do público. Vocês fiquem à vontade para quem gostaria de fazer alguma pergunta. Se o senhor puder virar para aqui, porque não tem como levar esse microfone até aí. Será que uma pessoa pode fazer a pergunta? Fala aqui, ó. Fica pertinho de mim. Ainda não grita. Tá pertinho de mim. Boa noite a todos, né? Boa noite a vocês, boa noite a nossa Adriana aqui, candidata a prefeita. Eu participo da União dos Aposentados de Pensionistas de Taubaté, participei da Cotsprint, né? Eu vim aqui só para ver esse público jovem aqui, compromissado, né? Porque é difícil a gente pegar pessoas compromissadas por meio do Brasil. Haja visto que, quando falo em seguridade social, eu acho quase muito pouco falam da seguridade social. O governo federal está com uma política em cima de nós, dos idosos. E então, o nosso último reduto aqui é a nossa casa, o nosso município, e essas pessoas compromissadas que estão aqui para atender nós. Então, para uma pergunta só, que queria fazer tudo mais, mas acho que a prefeita, né, ou candidata a prefeita aqui, ela foi muito feliz. As perguntas também foram muito felizes. Eu queria fazer um questionamento dos organizadores aqui, porque eu achei essa sessão aqui, lá no jornal, lá no Conateiro, como é que está esse povo jovem em respeito a todas as qualidades. Eu gostaria de saber, essas perguntas que fizeram aqui, saíram da onde? Foram de um grupo, foram de vários grupos, porque os questionamentos que estavam aqui, eu não conheço, acho que ninguém daqui simplesmente só vendo. São perguntas que eu acho que suplementa esses que são feitas na
televisão. As perguntas foram feitas... Só uma pergunta inteligente, o grupo de vocês aqui mesmo, só? Na verdade, vários grupos especialistas nos diferentes vocês vão ter a capacidade de transmitir o que foi discutido aqui para as outras demais pessoas? Ou a gente está gravando ali. Aqui. Transmissão ao vivo. Essa pergunta que foram feitas, as respostas que foram dadas, são perguntas bem colocadas, bem feitas, e isso a nível que supera esses debates que são feitos aqui nas nossas televisões, até em nível global. Então, meus parabéns, esqueci a vocês. Agora, para a nossa candidata PT, em relação a nossos idosos, qual a política que vai ser feita com os nossos idosos? Porque nós estamos sendo completamente massificados. Eu acho que até com um plano de falecimento já programado pelo governo federal. Não vou falar de previdência, não vou falar de segurança social, que vai ter que ser um capítulo até para conversar com essa pessoa. Então, fala só como é que se vai tratar dos nossos idosos Taubaté, tá? Muito obrigado. Só lembrando, veja, que para essas perguntas temos 2 minutos de resposta. Tá bom? Só isso? Eu acostumei com 5. 3, desculpa, eu me enganei. 3. Eu quero agradecer a pergunta do seu Jurandir. Eu quero aproveitar a oportunidade de falar para vocês também que eu trabalhei no controle social. O que é isso? São cargos de relevância idosos. É uma questão de políticas públicas, inclusivas. Valorizar uma sociedade que valoriza o idoso, seu Jurandir, é uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais soberana, porque os idosos têm muita sabedoria. Como cuidar dos idosos também na questão da saúde? Investindo na questão de uma ala, garantia de uma ala especializada no hospital municipal. Nós queremos um hospital municipal, uma ala especializada para a mulher, garantindo uma maternidade, mas o idoso tem que ter essa garantia, porque ele tem uma fragilidade na questão de saúde. A sua resistência e imunidade muitas vezes é diferenciada, e ele tem que ter esse atendimento diferenciado também na rede municipal de saúde. E aí, seu Jurandir, não adianta criar também uma casa de idoso só na região central. A gente tem que criar e chegar nas regiões, nesses bairros, e garantir deslocamento. Porque o maior problema também dos idosos não é ter um espaço para fazer todas as atividades, é o deslocamento disso. E eu também queria muito destacar, seu Jurandir, sobre a questão dos jogos. Nós queremos instituir o jogo municipal do idoso, porque não existe no município. E nós queremos preparar o idoso para participar como um atleta dos jogos regionais e estaduais. Só que com um porém, seu Jurandir, preparar de forma permanente. Não pegar um idoso e falar assim, agora você vai ser um atleta e vai participar de tudo, sem o devido preparo. Tá bom? Obrigada. Vamos lá? Quem mais? Ninguém mais? Poxa, pode ser ela primeiro, depois você? Você falou de orçamento participativo. Eu queria saber de qual maneira você pretende aprofundar essa participação social dentro do seu governo. O nosso plano de governo, ele está disponível na íntegra, né? Porque agora a gente vai ter pouco tempo. Eu acostumei com 5 minutos, agora a gente vai ter pouco tempo para falar. Então, nós disponibilizamos na íntegra as propostas e nós dividimos em 6 eixos o nosso plano de governo. E um dos eixos nós deixamos especialmente para a gestão participativa, para a gestão democrática participativa. Nós queremos implantar o orçamento participativo no município de Taubaté. Nós queremos implantar também um plano plurianual. É um plano que vale para os 4 anos de mandato. Mas nós vamos adentrar 1 ano de mandato. E o próximo será preparado. Os próximos 4 anos serão preparados por quem? Pelos taubatianos. Isso é possível ser realizado. E o plano plurianual, ele dá toda a diretriz orçamentária para as outras 2 peças, que é a lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. São 3 importantes peças. E nós temos que garantir
Em todas elas, a ampla participação dos taubatianos. Nós queremos realizar audiências públicas que tenham a voz e uma linguagem não técnica. Não adianta colocar 1000 planilhas com aquela letrinha, né? Vocês já viram? Chegaram a ver a audiência com aquelas planilhas econômicas. O taubatiano precisa enxergar, ter transparência, disponibilizar o material antes para o taubatiano poder acompanhar e não ter uma linguagem completamente técnica de um economista passando toda a parte orçamentária do município, o que é gasto, como é gasto, por que é gasto. Para vocês discutirem, vocês têm que se sentir parte desse orçamento, vocês têm que conhecer esse orçamento, mas uma linguagem apropriada, mais acessível para vocês. E nós queremos também convocar essas audiências nas redes sociais, nas mídias, sair com faixas, cartazes e com carros chamando, convocando a população e descentralizar essas audiências públicas, não realizar somente na Câmara Municipal ou em prédios. Nós temos que descentralizar e organizar nos bairros itinerantes. Nós precisamos mudar esse conceito. Nós temos nesse eixo específico, governo da eficiência, que nós queremos também implantar a cidade eletrônica, a cidade governo mais eficiente que possa democratizar as informações, que é a cidade digital. Esses dois eixos, nós temos muita experiência. Eu tenho experiência no controle social e isso nós vamos prover para vocês. Essa oportunidade de ampla participação. Boa noite a todos, boa noite, candidata. Candidata, você deve ter acompanhado nos últimos 4 anos a precarização da atividade do servidor público, mediante a falta de plano de carreira, mediante a falta de um plano de recuperação salarial e de formação do próprio servidor. Nos últimos 4 anos, enquanto vice-prefeito também. Eu gostaria de saber quais são as suas intenções e o seu real e grau de comprometimento com a questão da atividade do servidor público, que é fundamental também para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Muito obrigada pela pergunta. Eu sou comprometida com os servidores municipais. Inclusive, fui responsável também por encaminhamento de uma representação no Ministério Público lutando por vocês. Em 2012, 2013, vocês ficaram sem a revisão anual. Não tem como eu inserir no plano de governo essa recuperação, porque cada servidor tem que entrar com processo. O professor André sabe disso, inclusive é um responsável, é um líder sindical, ele sabe, ele acompanhou. Nós temos toda a documentação para amparar juridicamente todos os servidores. Os aposentados da Unital também foram violados nos direitos do abono. Vocês tiveram uma revisão anual reduzida, que não repôs nem as correções inflacionárias. Vocês receberam um desmonte na categoria de vocês. Uma também, o sindicato tem um denominador complicado em relação à questão da condição da presidência, mas independente disso, nós vamos assumir o plano de carreira para o servidor público, para que ele tenha a sua valorização. Nós vamos assumir um compromisso com essa reposição inflacionária. É claro, tem que discutir orçamento, mas tem que prever. Tem que prever. Por quê? O orçamento de Taubaté é privilegiado, mas tem que ter transparência. Não pode desviar recursos públicos. O que nós temos aqui em Taubaté é problema. O problema maior de Taubaté é esse. Apresentei denúncias, continuou sofrendo os impactos disso e o prefeito está cassado por ter uma candidata ficha limpa que vai assumir o compromisso, um governo para todos e principalmente para os servidores municipais. Por quê? Eu entendo, eles são concursados, entendo que eles são os pilares da administração pública, porque eles estão numa linha de frente. A pior coisa que existe é você ter um governo maravilhoso, com propostas maravilhosas,
em não formar, não valorizar, não capacitar toda a sua equipe de trabalho. Os servidores precisam dessa formação, dessa qualificação, inclusive em gestão pública. E nós vamos aplicar a metodologia da gestão por competências, criando essa valorização por meio do plano de carreira. É um compromisso que nós estamos assumindo no plano de governo e juntamente com todos vocês. Próxima pergunta. Boa noite. Referente ao transporte público da cidade, ao monopólio da ABC, que deixando a desejar, referente às linhas, referente aos próprios veículos que são utilizados, referente ao TCTAL, transporte complementar, que ainda é bastante perigoso em alguns casos. Participei esse ano de algumas audiências com idosos que demonstraram várias reclamações de motoristas que acabam não pegando o idoso e tal. Então, referente ao TCTAL, o que tem de planejamento, e os mototáxis da cidade também, a regularização do trabalho deles, o que tem planejado para isso. Na cidade, o transporte ele está organizado por meio de uma concessionária. Essa concessionária, existe realmente esse monopólio, esse domínio de anos e anos na cidade de Taubaté. O que tem que ser feito? Que existe também um transporte complementar por conta do monopólio, que fez parte desse domínio do transporte público de Taubaté. Foi feita uma organização precária do transporte complementar, que deveria complementar, mas que existe uma disputa em horários, em itinerários, uma série de coisas que ainda não foram resolvidas por meio dessa integração. E tem também os permissionários, mototaxistas, tem os taxistas. Nós temos um grande desafio no transporte público. O ex-prefeito assumiu o compromisso de rescindir o contrato com essa atual empresa, a ABC Transportes. Ele assumiu um compromisso junto com os jovens, um grande movimento. Por quê? Porque a empresa não tem atingido toda a cobertura do atendimento na cidade toda. Estou falando bairros periféricos, a média de 1h30, 2 horas para você esperar. Final de semana, sábado e domingo, as pessoas ficam 2 horas esperando um ônibus. Enquanto que em bairros centrais, você tem ônibus de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos. Então a empresa, ela já discrimina os taubatianos das regiões periféricas. Por que existe esse privilégio? O transporte tem que ser digno para todos. Inclusive o transporte entrou como direito social em 2015. Olha a importância disso. Nós colocamos dentro do plano de governo exigir da empresa o cumprimento do contrato. Qual o cumprimento do contrato? Atender a população com qualidade e eficiência. Existe um contrato. Inclusive faço parte de uma comissão especial de estudos de transporte público na cidade de Taubaté. Nós tivemos inúmeras reclamações, problemas, fomos às ruas e nada mudou no transporte coletivo, nada mudou em Taubaté. Uma vez exigindo o cumprimento, existe um contrato para ser revisto. O não cumprimento nos dá a possibilidade de abrirmos novos processos licitatórios, abrirmos novas concorrências, a oportunidade de instalarmos aqui novas empresas. Só que de forma organizada. Lembra que eu falei para vocês do plano de mobilidade urbana sustentável? Nós temos que discutir, porque de repente você vai colocar uma empresa, sendo que você pode criar esse anel viário e buscar essa possibilidade de trazer um ônibus de trânsito rápido para Taubaté, que vai viabilizar muito mais o trânsito, garantindo também mobilidade e acessibilidade para todos. Próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta.
da cidade. Eu sou formado em geografia, mas eu venho como representante do bairro da Vilânia e região. Um bairro complexo. E dentro de uma conversa direta com moradores do bairro, eu vou perguntar o que vocês têm de projetos naquela região. Porque é isso que o leigo, né, o morador leigo, o pessoal bem mais velho, vai querer saber. Porque, em outras palavras, eles não vão compreender. Então, diretamente perguntando como morador do Vilânia. O que você vê, você tem naquela região? Até para eu ter noção, sabe, da realidade da região que é a Vilânia. A Gurilândia é um bairro grande, ela tem grandes desafios e nós precisamos reorganizar a cidade como um todo, principalmente a questão do planejamento urbano, que foi falado aqui. Nós temos vários problemas, a parte de organização das praças, a parte da ocupação desses equipamentos, a adequação desses equipamentos. Nós temos a questão também na Gurilândia de adequação dos projetos de galerias de águas pluviais. Nós temos a questão na Gurilândia de segurança pública. Nós recebemos inúmeras reclamações daquela região para que haja um domínio do poder público, a recuperação desse tecido social, a reorganização da sociedade como um todo. Estou falando de mais ações comunitárias, mais estudos das origens da criminalidade. Não adianta tratar a questão na região da Gurilândia de forma superficial. Nós temos aqui no nosso plano de ação um dos eixos centrais de políticas públicas, a questão da valorização da família. Nós temos problemas com as famílias taubatianas, nós temos as crianças que estão vulneráveis, a questão do tráfico, o combate ao crack. Mas de que forma realizar isso? Não é somente buscar uma clínica, nós queremos implantar uma clínica, construir, buscar tratamento digno para essas crianças, mas não adianta somente isso. A gente tem que estudar essas famílias, mapear os seus problemas sociais e cuidar da família como um todo. Nós temos como mais gravante nessa região essa falta de atenção a esses dados estatísticos. Eu fui uma defensora, eu presido uma comissão de combate à violência, criminalidade, à criança e adolescente do município. Os índices são altos, as crianças estão nas ruas, crianças de 8, 9 anos estão trabalhando para os traficantes e nós temos que retirar essas crianças, mas entender essa origem, essa estrutura familiar. A base da estrutura da sociedade é a família. Você pode dar educação, cultura, investir em turismo, desenvolvimento econômico, tudo você pode fazer. Se essa criança volta para o seu abrigo e ela é violentada, não existe recuperação de tecido social. Nós temos um grande desafio nessa região específica e nas demais regiões Taubaté. Construir valores e defender a cultura pela paz no município. Nós vamos agir dessa forma. Estudos técnicos aprofundados, científicos, agir de forma profissional e não amadora, para recuperar essa região e torná-la cada vez melhor. Próxima pergunta. A assessoria da candidata, gostaria de saber quanto tempo a gente ainda tem das perguntas, só porque eu não estou controlando a hora exatamente, mas lembre-se que a gente falou que a gente tem 1 hora para pergunta do público. Temos mais 30, 40 minutos. Boa noite, candidata. Eu participei do projeto de música há 5 anos, pela FAMUT e pelas bandas das escolas municipais. O Ortiz ele ajudou bastante com as bandas na candidatura dele e ele deixou as coisas desejar, por exemplo, a base, por exemplo, alimentação, transporte. Até no 7 de setembro tem banda que das escolas municipais tiveram van para ir e as outras tinham comunidade de encontrar lá. Isso teve um transtorno muito gigante. Eu queria saber essa base, qual base que você vai dar para essas bandas, e não só para a FAMUT, porque a FAMUT precisa ganhar mundial para poder ser considerado patrimônio cultural de Taubaté. E essa é a minha pergunta.
gostaria, em nome de todos vocês aqui que fizeram questionamento, e quero muito agradecer cada uma das perguntas. Isso é fundamental, né, para discutirmos os nossos problemas sociais também. Eu tive uma convivência muito próxima com a FAMUSCA, a FAMUCA, que a gente quer recuperar a FAMUSCA também, que é a outra fanfarra, também premiada aqui em Taubaté. Então, eu tive muito contato com a FAMUCA, inclusive fiz investimentos na época, porque nós tínhamos muitos problemas em relação até à roupa, né? A apresentação, não tinha roupa, aí cada um juntava o dinheiro, queria comprar bota, queria comprar para fazer a apresentação. Isso se chama idealismo, um desejo do artista de se apresentar. Nós colocamos no nosso plano de governo a valorização da FAMUCA, porque ela é histórica, ela representa o município de Taubaté, e também a recuperação da FAMUSCA, e também a criação e expansão de mais fanfarras em toda a rede. Eu tenho formação em música e vocês sabem que existe um desenvolvimento mental maior ainda quando você estimula as crianças ao aprendizado musical. Isso é fundamental. Então a ideia é valorizar. Mas eu quero também falar para vocês, em 3 anos e meio como vereadora, fui uma das que mais cobrei o plano municipal de cultura, que também não foi aprovado ainda. O projeto de sistema está na Câmara. Esse plano municipal de cultura, ele tem que ser criado também, juntamente com ele, o Conselho Municipal de Cultura, e criado um fundo municipal de cultura. Por meio desse fundo, são valores que são repassados para investimento para os artistas. Então, existe a possibilidade de previsão orçamentária para a garantia dessa alimentação e também do deslocamento. Porque não é justo um artista que vai representar a nossa cidade tenha que reorganizar um evento com os amigos, fazer evento com os amigos, para poder se apresentar. Inclusive, até a Pongada falou várias vezes, nem a bandeira do município eles tinham a disposição de encaminhar para a Pongada para levantar e exaltar a nossa cidade nas apresentações. Nós queremos valorizar a FAMUCA, recuperar, estender esse projeto musical e fazer investimentos. Precisamos da aprovação do Plano Municipal de Cultura, do Conselho forte e atuante, e também desses investimentos do fundo, porque o governo federal, ele apontou que repassaria 30 milhões para os municípios brasileiros, uma vez que estivéssemos organizados dentro desse sistema.